Nessa aula nós vamos conhecer o pacote gráfico básico do R. Para os exemplos que nós vamos usar na aula, nós vamos utilizar os dados do curso de Ecologia do Instituto de Biologia da Universidade de São Paulo. Esses dados são provenientes de uma coleta em campo em que nós medimos parcelas de diferentes áreas em metro quadrado e em cada uma dessas parcelas nós anotamos a quantidade de espécies que existiam dentro dessa respectiva parcela. Então, para o nosso exemplo, a gente vai criar um data frame chamado df1 e esse data frame será composto de três variáveis: a variável riqueza, a variável área e a variável categoria. Como nós dissemos agora há pouco, a variável riqueza ela corresponde ao número de espécies que foi mensurada dentro de uma das parcelas. A área é a área da respectiva parcela. E a categoria é uma classificação de que se aquela parcela é considerada pequena ou grande. Cada uma das variáveis contém 6 observações, ou seja, nós temos 6 parcelas medidas. Para a gente poder rodar e passar a ter o data frame em nosso ambiente, a gente roda as linhas correspondentes e passa a estar criado o data frame df1 com as três variáveis que nós comentamos agora há pouco. Do pacote gráfico básico, nós vamos ver 4 gráficos principais. O gráfico de dispersão, o gráfico boxplot, o gráfico de barras e o gráfico chamado histograma. Então vamos começar pelo gráfico que a gente chama dispersão, gráfico de dispersão, também conhecido como gráfico de pontos, e esse gráfico ele pode ser criado pela função plot. Para a gente conhecer um pouco mais sobre essa função, a gente pode digitar interrogação e o nome da função, no caso plot, e com Ctrl R eu rodo essa linha e aparece na nossa aba de Help informações sobre essa função. Então a gente vê aqui que o uso dela, ela tem dois parâmetros obrigatórios, que é o parâmetro x e y, e a gente vê que tem uma série de outros parâmetros que a gente pode utilizar ao longo da criação do gráfico. Então, basicamente, nós temos que informar para a função quem é a variável x, ou seja, quem é a variável que vai ocupar o eixo x, e quem é a variável y, a variável que vai ocupar o nosso eixo y. Dessa forma, eu começo a criação do gráfico chamando a função plot e preciso informar quem é x e quem é y. No nosso caso, vamos considerar como x a nossa variável área. Então eu diria aqui que df1, então dataframe 1, a variável área é a nossa variável x e df1, variável riqueza, é nosso eixo y. Então, nesse gráfico fica claro que nós estamos estudando, temos a intenção de estudar a relação da variável área e da variável riqueza. A nossa expectativa é que, à medida que a área aumenta, eu também tenho um aumento nessa riqueza. Rodando esta linha, eu tenho então o gráfico que mostra exatamente aquilo que a gente vinha comentando. A função plot tem uma outra alternativa para chamar as variáveis e criar o nosso gráfico, que é a notação de função. Na notação de função, então, eu digo primeiro quem é y, então, no nosso caso, riqueza, e a palavra função ela é
representada pelo símbolo til. Então, essa notação a gente lê da seguinte forma: faça um gráfico de dispersão da variável riqueza em função da variável área. Como nós não utilizamos a notação de cifrão, nós precisamos, então, como um segundo parâmetro, informar que os nossos dados são provenientes do nosso data frame df1. Para ficar claro aqui, eu vou apagar esse gráfico que nós criamos há pouco e vou rodar agora esse novo código. Então, o nosso gráfico é o mesmo gráfico que representa, então, em nosso eixo x a área e em nosso eixo y a riqueza. Antes da gente passar para o próximo gráfico, vale a pena chamar a atenção que o R permite que você customize diversos parâmetros dos seus gráficos. Se eu quiser mudar o nome dos meus eixos x e y, que aqui aparecem como área e riqueza, eu posso fazer adicionando ao nosso comando básico dois parâmetros. O parâmetro xlab, que é relativo ao rótulo do eixo x, e para esse rótulo nós vamos dar um nome de área metro quadrado. Vou chamar também o parâmetro xlab, que vai indicar para nós o nome do eixo y, que nós vamos dar o nome de riqueza. Os dois nomes de eixos, eles são strings, então eles precisam ser apresentados dentro de aspas. Então, reescrevendo riqueza, número de espécies. Vou rodar essa linha com Ctrl R e a gente tem então o nosso gráfico atualizado com o eixo área metro quadrado e riqueza número de espécie. Outros parâmetros podem ser incluídos também. Então a gente pode, por exemplo, incluir um título para o gráfico usando o parâmetro main. Estudo riqueza versus área. E outros, por exemplo, como os limites do eixo x e do eixo y, que eu posso usar então o parâmetro xlim ou o eixo y, ylim. Nós não vamos utilizar, mas quem tiver curiosidade ou precisar usar esses outros parâmetros, basta acessar a função plot e verificar outros parâmetros que podem ser utilizados para customizar o gráfico. Bom, ainda no gráfico de dispersão, é muito comum a necessidade da gente adicionar uma linha de tendência, e para isso a gente usa a função abline. A função abline, ela adiciona uma linha sobre o gráfico de dispersão que já está presente no nosso ambiente de visualização gráfica. No caso, se eu quiser uma tendência linear, uma linha de tendência linear, então eu preciso, dentro da função abline, chamar a função lm, que é a função para ajuste de regressão linear. Para isso, então, eu chamo a função lm dentro da função abline e pedindo para que seja uma linha de tendência da riqueza em função, nós já aprendemos essa notação, que é o til, em função da área. E preciso avisar também que os dados para essa linha de tendência, eles vão vir do nosso data frame df1. Ao rodar essa linha, então agora eu tenho aqui a nossa linha de tendência em cima dos pontos de dispersão. Outro gráfico muito interessante é o gráfico boxplot. Esse é um gráfico muito usado quando a gente quer comparar uma variável categórica com uma variável contínua. A gente viu agora há pouco o gráfico de dispersão, que é muito usado para duas variáveis contínuas. No caso do boxplot, a gente usa a função homônima, ou seja, a função boxplot, e nela a gente usa a notação de função, então eu peço riqueza em função de categoria.
né? Eu não posso fazer riqueza em função de área, porque a área é contínua. Então, eu posso fazer riqueza em função de categoria. Categoria, eu tenho duas categorias, parcelas pequenas e parcelas grandes. Então, eu peço o boxplot e aviso que os dados vêm do DataFrame DF1. A função boxplot, então, cria para mim esse gráfico, e esse gráfico é composto, então, por duas caixas, uma caixa relativa às parcelas grandes e outra caixa relativa às parcelas pequenas. Aqui vale a pena uma rápida explicação sobre cada elemento desse gráfico. Então, aqui nós temos a linha central, uma caixa e essa linha aqui que nós chamamos de bigode. Então, a linha central ela representa a mediana dos dados, ou em alguns casos a média, tá? Então depende de como a sua função vai estar sendo gerada. Então, na dúvida, olha o help, olha o manual. As caixas elas são representadas pelo primeiro e terceiro quartil dos dados, e o bigode ele representa o mínimo e o máximo das observações, ou média mais 1,5 distância interquartil. Ah, é um pouco complicado, mas está nos nossos comentários da videoaula. Nós temos lá as fórmulas que geram esse bigode, então fica aí a dica, quem quiser entender melhor, dá uma olhada no nosso texto auxiliar, ok? Nosso próximo gráfico é um gráfico de barras. No caso do bar plot, a gente já pede uma única variável, por exemplo, df1 riqueza, e aqui a gente tem então o número de espécies em cada uma das nossas parcelas medidas em campo. O último gráfico de bastante interesse é o histograma. A gente usa a função hist, né? Então, se eu peço um histograma da nossa variável riqueza, então ele mostra que em intervalos regulares, aqui de 5 em 5 unidades de riqueza, quantas parcelas apresentam aquele intervalo. Então aqui a gente vê que 3 parcelas elas apresentam a riqueza entre 20 e 25 espécies na parcela, enquanto que no intervalo de 25 a 30 eu tenho apenas uma parcela neste intervalo.